Na história dos reis de Judá, poucos nomes brilham com tanto esplendor quanto o de Asa. Em uma época marcada por idolatria, corrupção e declínio espiritual, este jovem rei emergiu como um farol de esperança e reforma. Sua história, registrada nos livros de Reis e Crônicas, nos oferece lições profundas sobre fé, liderança e as consequências de nossas escolhas espirituais. Asa governou o reino de Judá por 41 anos, aproximadamente entre 911 e 870 a.C., durante um período tumultuado da história israelita. Seu reinado foi caracterizado por reformas religiosas corajosas, vitórias militares impressionantes e, infelizmente, também por falhas humanas que nos lembram da fragilidade até mesmo dos mais devotos servos de Deus. O contexto histórico. Para compreendermos adequadamente a importância do reinado de Asa, precisamos entender o contexto em que ele assumiu o trono. Após a morte de Salomão, o reino unificado de Israel havia se dividido em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Esta divisão não foi apenas política, mas também espiritual, criando uma rivalidade que duraria séculos. O avô de Asa, Roboão, havia sido o primeiro rei de Judá após a divisão, mas seu reinado foi marcado por instabilidade e idolatria. Seu filho, Abias, pai de Asa, reinou apenas 3 anos e, embora tenha tido algumas vitórias militares, também permitiu que práticas pagãs continuassem a florescer em Judá. Quando Asa assumiu o trono, provavelmente ainda jovem, ele herdou um reino fragmentado espiritualmente. Os lugares altos, santuários pagãos construídos em colinas e montanhas, proliferavam por toda a terra. Ídolos e imagens de escultura eram adorados abertamente, e muitas das práticas abomináveis dos povos cananeus haviam se infiltrado na religião e cultura judaica. Os primeiros anos. As grandes reformas. Asa começou seu reinado com uma determinação férrea de restaurar a adoração verdadeira em Judá. As Escrituras nos dizem que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Esta comparação com Davi não era feita levianamente. Era o maior elogio que um rei poderia receber. Suas primeiras ações foram drásticas e corajosas. Asa ordenou a destruição de todos os ídolos e imagens de escultura em Judá e Benjamim. Ele derrubou os altares pagãos e quebrou as colunas sagradas dedicadas aos deuses estrangeiros. Os bosques de Aserá, símbolos da deusa da fertilidade cananeia, foram cortados e queimados. Mas talvez a ação mais corajosa e pessoalmente dolorosa de Asa tenha sido destituir sua própria avó, Maaca, da posição de rainha-mãe. Maaca havia feito uma imagem abominável para Aserá, e mesmo sendo família, Asa não hesitou em confrontar o pecado, independentemente de quem o praticasse. Ele destruiu a imagem obscena e a queimou no vale de Cedrom. Essas reformas não foram apenas simbólicas, elas representaram uma transformação fundamental na direção espiritual da nação. Asa comandou todo o povo de Judá a buscar ao Senhor, o Deus de seus pais, e a guardar a lei e os mandamentos. Ele entendeu que a verdadeira mudança não poderia ser apenas externa, mas deveria tocar o coração do povo. Durante os primeiros 10 anos de seu reinado, Judá experimentou um período notável de paz. Esta paz não foi coincidência. Era o resultado direto da bênção divina sobre um rei que havia escolhido honrar a Deus. Asa aproveitou este período de tranquilidade para fortalecer as defesas da nação, construindo cidades fortificadas e organizando um exército poderoso. O grande teste. A invasão de Zerá, o etíope. No 15º ano de seu reinado, chegou um momento que testaria verdadeiramente sua fé. Zerá, o etíope, marchou contra Judá com um exército colossal, 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Era uma força militar de proporções aterrorizantes, muito superior ao exército de Asa, que contava com cerca de 580 mil soldados. Muitos reis, diante de tal desafio, teriam buscado alianças políticas, diplomacia ou estratégias militares convencionais. Mas Asa fez algo diferente. Ele clamou ao Senhor com uma oração que demonstra tanto a sua humildade quanto a sua fé inabalável. Senhor, nada contigo é ajudar. Quer o poderoso, quer o que não tem força.
Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Esta oração revela o coração de Asa. Ele não presumiu que Deus o ajudaria automaticamente, mas reconheceu sua total dependência do Senhor. Ele entendeu que a batalha não era realmente entre dois exércitos terrenos, mas entre o Deus de Israel e as forças que se opunham ao seu povo. A resposta de Deus foi dramática e decisiva. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. A vitória foi tão completa que os etíopes não puderam se recuperar, porque foram quebrados diante do Senhor e diante do seu exército. O povo de Judá perseguiu os fugitivos até Gerar e saqueou todas as cidades ao redor, levando grandes despojos. Esta vitória não foi apenas militar, foi uma demonstração poderosa de que Deus honra aqueles que o honram. Ela estabeleceu Asa como um rei não apenas corajoso, mas abençoado pelo céu. A profecia de Azarias e o avivamento. Após esta vitória extraordinária, Deus enviou o profeta Azarias, filho de Oded, para encontrar Asa. A mensagem do profeta foi tanto um encorajamento quanto um desafio. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar de vós. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Azarias lembrou Asa dos períodos na história de Israel quando o povo se afastou de Deus e experimentou tribulações, e como Deus sempre foi fiel quando eles se voltaram para ele em arrependimento. O profeta encorajou o rei a ser forte e não desanimar, pois sua obra seria recompensada. Esta profecia tocou profundamente o coração de Asa e catalisou uma segunda onda de reformas ainda mais intensa do que a primeira. Ele se encorajou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim e das cidades que havia tomado na região montanhosa de Efraim. Ele também renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do templo. Mas talvez o aspecto mais notável desta segunda reforma tenha sido seu alcance. Asa convocou não apenas o povo de Judá e Benjamim, mas também muitos de Efraim, Manassés e Simeão, que haviam se refugiado em Judá quando viram que o Senhor, o Deus de Asa, estava com ele. Este foi um momento de unificação espiritual que transcendeu as divisões políticas do reino dividido. No terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa, uma grande assembleia se reuniu em Jerusalém. Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor dos despojos que haviam trazido, 700 bois e 7.000 ovelhas. Mais importante ainda, eles fizeram uma aliança solene de buscar ao Senhor, o Deus dos seus pais, de todo o coração e de toda a alma. A seriedade desta aliança foi demonstrada pela pena estabelecida. Qualquer que não buscasse ao Senhor seria morto, pequeno ou grande, homem ou mulher. Eles juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzinas. Toda Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o coração juraram, e de toda a vontade o buscaram, e foi achado deles, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Os anos Gora. Os anos seguintes representaram o apogeu do reinado de Asa. Judá experimentou prosperidade, paz e crescimento espiritual sem precedentes. O reino se fortaleceu economicamente, suas cidades foram fortificadas e sua influência se estendeu além de suas fronteiras tradicionais. A paz que Deus concedeu a Judá durante este período não era meramente a ausência de guerra, mas uma tranquilidade profunda que permitiu que a nação florescesse em todas as áreas. A agricultura prosperou, o comércio se expandiu e as artes e a cultura se desenvolveram. Mais importante ainda, o conhecimento da lei de Deus se espalhou entre o povo. Asa estabeleceu um sistema de educação religiosa, enviando príncipes, levitas e sacerdotes para ensinar nas cidades de Judá. Eles levavam consigo o livro da lei do Senhor e instruíam o povo.
Este programa educacional foi fundamental para consolidar as reformas religiosas e garantir que as gerações futuras permanecessem fiéis ao Senhor. Durante este período, Asa também fortaleceu as instituições religiosas. Ele garantiu que o templo fosse adequadamente mantido e que os sacrifícios fossem oferecidos regularmente, conforme prescrito na lei. Os levitas e sacerdotes foram organizados em turnos para servir no templo e os festivais religiosos foram celebrados com grande pompa e circunstância. A fama de Asa e das bênçãos sobre Judá se espalhou pelas nações vizinhas. Muitos gentios vieram a Jerusalém para adorar ao Senhor, atraídos pelos relatos do que Deus havia feito por seu povo. Esta foi uma prévia da visão profética de que todas as nações viriam a Jerusalém para adorar o Rei dos Reis. A aliança com Ben-Hadad. Infelizmente, a história de Asa não termina com este período dourado. No 36º ano de seu reinado, ele enfrentou uma nova crise que revelaria uma fraqueza fatal em seu caráter. Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e começou a fortificar Ramá, uma cidade estratégica apenas alguns quilômetros ao norte de Jerusalém. A fortificação de Ramá representava uma ameaça séria a Judá, pois controlaria as rotas comerciais e militares principais para Jerusalém. Baasa claramente pretendia isolar a capital de Judá e enfraquecer economicamente o reino de Asa. Diante desta crise, Asa tomou uma decisão que contrastava drasticamente com a sua resposta anterior à invasão de Zerá. Em vez de buscar ao Senhor em oração e confiar em sua proteção, Asa decidiu buscar uma solução política. Ele tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e de sua própria casa e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, pedindo-lhe para quebrar sua aliança com Israel e atacar Baasa. Esta decisão foi um erro grave por várias razões. Primeiro, mostrou uma falta de fé no Senhor, que havia demonstrado repetidamente sua fidelidade a Asa. Segundo, envolveu o saque dos tesouros sagrados do templo para financiar uma aliança com um rei pagão. Terceiro, introduziu um novo jogador perigoso no conflito regional, a Síria, que posteriormente se tornaria uma ameaça constante tanto para Israel quanto para Judá. A estratégia funcionou no curto prazo. Ben-Hadad quebrou sua aliança com Israel e atacou várias cidades israelitas no norte, forçando Baasa a abandonar a fortificação de Ramá para defender seu próprio território. Asa então mobilizou todo Judá para desmantelar as fortificações de Ramá e usar os materiais para fortificar Geba e Mispa. A repreensão do profeta Hanani. Deus, no entanto, não ficou em silêncio diante desta demonstração de incredulidade. Ele enviou o vidente Hanani para confrontar Asa com uma mensagem severa, mas necessária. Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou de tuas mãos. Não foram os etíopes e os líbios um exército numeroso, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou em tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Loucamente fizeste nisto, porque desde agora haverá guerras contra ti. A mensagem de Hanani era clara e poderosa. Ele contrastou a fé demonstrada por Asa na batalha contra os etíopes com a incredulidade mostrada no conflito com Baasa. O profeta lembrou o rei de que Deus estava sempre buscando aqueles que o coração era completamente seu para mostrar-se forte em favor deles. A frase, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, tornou-se uma das declarações mais poderosas sobre o caráter de Deus e sua disposição de intervir em favor dos fiéis. Ela revela que Deus não é passivo ou distante, mas ativamente procura oportunidades para demonstrar seu poder através daqueles que confiam nele. Hanani também profetizou que, como resultado desta falta de fé, Asa enfrentaria guerras contínuas pelo resto de seu reinado. Esta profecia se cumpriu e os últimos anos de Asa foram marcados por conflitos e instabilidade. A reação trágica de Asa à profecia de Hanani revelou uma transformação preocupante em seu caráter. Em vez de aceitar humildemente a repreensão e se arrepender,
Como havia feito em resposta às palavras de Azarias anos antes, Asa irou-se contra o vidente. Ele mandou prender Hanani e o colocou na casa do tronco, demonstrando sua cólera pela mensagem profética. Esta reação foi um ponto de virada negativo no reinado de Asa. Ela mostrou que o orgulho havia começado a corroer seu coração, impedindo-o de receber correção divina. A prisão de um profeta de Deus foi um ato de rebelião contra o próprio Senhor, que havia enviado Hanani com uma mensagem de amor e correção. Mais preocupante ainda foi o fato de que Asa também começou a oprimir alguns do povo neste mesmo tempo. A corrupção que começou com a rejeição da palavra profética se espalhou para outras áreas de sua governança. O rei que havia começado seu reinado buscando justiça e retidão, agora estava usando o seu poder para silenciar críticos e oprimir súditos. Os últimos anos e a doença. No 39º ano de seu reinado, Asa foi acometido por uma doença grave nos pés. Alguns comentaristas sugerem que pode ter sido gota ou gangrena, enquanto outros acreditam que foi algum tipo de infecção ou condição autoimune. O que é claro é que a doença era severa e debilitante. Tragicamente, mesmo diante desta enfermidade, Asa não buscou ao Senhor, mas apenas aos médicos. Esta foi outra demonstração de como seu coração havia se endurecido. O homem que uma vez havia clamado ao Senhor diante de um exército de 1 milhão de homens, agora não conseguia se humilhar diante de Deus em sua doença pessoal. Não devemos interpretar esta passagem como uma condenação da medicina ou dos médicos em geral. O problema não foi buscar ajuda médica, mas buscar ajuda médica exclusivamente, sem reconhecer que toda cura vem ultimamente de Deus. Asa havia se tornado autossuficiente e havia perdido sua dependência anterior do Senhor. A doença de Asa durou até sua morte no 41º ano de seu reinado. Ele foi sepultado na cidade de Davi, na sepultura que havia cavado para si mesmo, e foi colocado sobre um leito cheio de especiarias aromáticas e perfumes preparados pelos perfumistas. Fizeram-lhe uma grande queima em sua honra, reconhecendo suas contribuições positivas para a nação, apesar dos fracassos de seus últimos anos. Lições da vida de Asa. A história de Asa oferece lições profundas e relevantes para líderes e crentes de todas as gerações. Sua vida foi um estudo em contrastes, mostrando tanto as alturas que podemos alcançar quando confiamos em Deus, quanto as profundezas para as quais podemos cair quando nos afastamos dele. Primeiro vemos o poder da reforma espiritual corajosa. Asa não foi um reformador tímido. Ele tomou medidas drásticas para eliminar a idolatria de seu reino, mesmo que isso significasse confrontar sua própria família. Sua disposição para enfrentar a oposição e pagar o preço pessoal pela obediência a Deus resultou em bênçãos extraordinárias para sua nação. Segundo, a história de Asa demonstra a importância da oração em tempos de crise. Sua oração antes da batalha contra Zerá é um modelo de humildade, fé e dependência de Deus. Quando enfrentamos desafios esmagadores, podemos aprender com o exemplo de Asa de levar nossos fardos ao Senhor em oração. Terceiro, vemos como Deus honra aqueles que o honram. O período de paz e prosperidade que Judá experimentou sob Asa foi um resultado direto de suas reformas espirituais e de sua fidelidade inicial ao Senhor. Deus deleicia-se em abençoar aqueles que buscam fazer sua vontade. No entanto, a vida de Asa também nos adverte sobre os perigos do orgulho e da autossuficiência. Seus últimos anos mostram como mesmo um líder piedoso pode se desviar quando para de depender de Deus. O sucesso e a prosperidade, paradoxalmente, podem se tornar obstáculos espirituais se nos levarem a confiar em nós mesmos em vez do Senhor. A recusa de Asa de aceitar a correção profética ilustra como o orgulho pode nos cegar para nossas falhas. A capacidade de receber crítica construtiva e correção divina é essencial para o crescimento espiritual contínuo. O legado de Asa. Apesar de suas falhas posteriores, Asa deixou um legado majoritariamente positivo. Ele reinou por 41 anos, um dos reinados mais longos na história de Judá, e por pelo menos 2/3 desse período foi um rei exemplar. Suas reformas religiosas estabeleceram um padrão de adoração verdadeira que influenciou gerações futuras. Seus sucessores, Josafá e outros reis piedosos de Judá,
construíram sobre os fundamentos que Asa havia estabelecido. O templo e suas práticas foram preservados, a lei de Deus continuou a ser ensinada e a linhagem davídica foi mantida, eventualmente levando ao nascimento do Messias. A coragem de Asa em confrontar a idolatria e sua disposição inicial de confiar em Deus diante de odds impossíveis continuam a inspirar líderes hoje. Sua vida nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa disposta a tomar uma posição pela verdade, mesmo que isso custe pessoalmente. A coragem moral é tão necessária hoje quanto era nos dias de Asa. A vida de oração de Asa também nos desafia. Em uma era de soluções rápidas e autossuficiência, sua humilde dependência de Deus em tempos de crise nos lembra da importância de buscar ao Senhor primeiro, não como último recurso. Finalmente, a queda de Asa nos adverte sobre a necessidade de vigilância espiritual contínua. Nenhum de nós está imune ao orgulho ou à autossuficiência. Precisamos constantemente examinar nossos corações e permanecer abertos à correção divina. A vida de Asa foi ultimamente uma vida de contrastes, grandes triunfos e falhas trágicas, fé extraordinária e incredulidade desapontante, mas mesmo em seus fracassos, ele permanece um testemunho do que Deus pode fazer através daqueles que escolhem buscá-lo. Sua história nos encoraja a perseverar na fé, aprender com nossos erros e nunca parar de depender completamente do Deus que vê todos os corações e está sempre pronto a mostrar-se forte em favor daqueles que são seus. Que possamos, como Asa em seus melhores momentos, ser pessoas que fazem o que é reto aos olhos do Senhor, que buscam a Deus de todo o coração e que confiam nele mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras, e que possamos aprender de seus erros, permanecendo humildes e receptivos à correção divina ao longo de toda a nossa jornada espiritual.